Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar um pouquinho agora de quantifiers. E a gente vai começar fazendo uma breve, muito breve, introdução aos quantifiers. Primeiro, entendendo o que são, né, os quantifiers. Quantifiers são palavras que têm o propósito, que têm o sentido, que têm a ideia de atribuir uma determinada quantidade a alguma coisa, né? Chamadas de quantificadores, certo? Então são palavras que vão dar para nós uma noção de que tem muito de alguma coisa, de que tem pouco de alguma coisa, de que há uma quantidade moderada de algo, certo? Então não são necessariamente números, medidas, mas são palavras que dão essa noção. Por exemplo, muito, pouco, um pouco de, alguns, né? São palavras aí que a gente usa no português que se enquadrariam na classificação de quantifiers no inglês, perfeito? Então o quantifier, via de regra, ele é isso, ele é uma palavra que tem essa missão, ele vai quantificar ou ajudar a quantificar, né? Dar uma ideia de quantificação de um substantivo. Então, preste atenção, você vai ter um substantivo e esse substantivo vai ser quantificado através do uso do quantifier. E como é que a gente vai usar esses quantifiers? São muitos? São muitos que a gente tem à disposição. A gente vai usar esses quantifiers dependendo da forma de uso estabelecida para cada um deles. Como assim? Você viu na aula de substantivos que nós temos substantivos que são contáveis e nós temos substantivos que são incontáveis. Então, quando a gente trabalha com quantifiers, a gente trabalha com a ideia de que alguns quantifiers são utilizados somente com substantivos contáveis, outros quantifiers são usados somente com substantivos incontáveis, outros quantifiers podem ser usados com ambos, tanto com os contáveis quanto com os incontáveis. Então, a gente vai pegar cada um desses e destrinchar aí bem a fundo, tá? Para que você tenha essa ciência, para que você não tenha problemas com questões envolvendo quantificadores mais para frente, nos simulados, na sua preparação e, claro, na sua prova. Beleza? Então, fique atento aí que a gente vai tratar de tudo aí que você precisa saber sobre quantifiers. Legal? Então é isso. A gente vai ficando por aqui nesse bloco introdutório. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente tratar aqui agora de quantifiers que são usados tanto com countable quanto com uncountable nouns, ou seja, a gente vai falar de quantifiers que podem ser usados com qualquer substantivo, seja ele contável, seja ele incontável, tá? Nós temos alguns quantifiers nessa categoria e nós vamos abordá-los aqui. Então, vamos lá. Esses quantifiers, eles são aqueles que têm o uso mais fácil, digamos assim. E eles não costumam ser alvo de cobrança de prova. Por quê? Me entenda bem. Se eu coloco lá uma questão de quantifier para você, o desafio que você tem normalmente é saber qual quantifier você vai usar com aquele substantivo que está no enunciado, por exemplo. Se a resposta é um quantifier que pode ser usado tanto com um quanto com o outro, então, muito provavelmente essa questão não vai te desafiar, certo? Porque você sabe, apareceu lá um plenty of, pronto, plenty of, tranquilo. Então eu sei que essa é a resposta, porque seja contável ou incontável, ele serve. Perfeito? Então, normalmente, esse tipo de expressão, esse tipo de quantifier não é alvo da questão. Normalmente, esse quantifier é quem está no enunciado, porque ele não te entrega. Então, eu falo assim, ó, he has plenty of money. E aí você sabe que money é incontável, certo? Plenty of, aí ele fala assim, ó, a expressão sublinhada pode ser substituída sem prejuízo de significação por... Aí sim é que vem o desafio, porque aí nas alternativas não vem um quantifier que pode ser usado com contáveis ou incontáveis. Ele vem quantifiers específicos. Então você, para resolver a questão, precisa saber que money é uncountable, certo? Para você ver nas alternativas aquilo que se enquadra. Então, essa classe de quantifiers, que pode ser usado com ambos, ela é importante para você saber, para você não ter
nenhum problema no uso. Para você saber que pode usar tanto com um quanto com o outro é importante, mas normalmente esses quantifiers são os que aparecem no enunciado e não nas alternativas, tá? Normalmente. Perfeito? Tranquilo? Então, aqui nós temos quantifiers que podem ser usados em qualquer situação e alguns deles são plenty of, como nós vimos aqui no exemplo, certo? A lot of, então eu posso falar a lot of money, que é incontável, ou eu posso falar a lot of cars, porque carro é contável, beleza? Lots of, more, então eu posso falar more food, mais comida, comida é incontável, ou eu posso falar more apples, tá? Mais maçãs, maçã é contável, legal? Some também pode ser usado com ambos, enough, any, most, loads of, a load of, tons of, tá? Então, assim nós pegamos aqui esses quantifiers que podem ser usados com ambos. É claro que você tem toda uma explicação escrita também, né, que ajuda a complementar, então em caso de dúvida você pode recorrer e deve fazer essa leitura complementarmente a esse vídeo, certo? Porque aqui a gente trata de falar de forma mais genérica. Aqui embaixo você vai ter acesso aí a exemplos, né, situações de uso diferentes. Beleza? Então é isso aí. Assim a gente encerra esse bloco onde a gente fala desse tipo de quantifiers específico que pode ser usado com qualquer substantivo, seja ele contável ou incontável. A gente se vê no próximo. Valeu, aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar agora um pouquinho de quantifiers que são usados somente com substantivos contáveis, beleza? Então, quantifiers são usados somente com substantivos contáveis, né? Então, para entender, né, o uso desses aqui, você precisa saber muito bem que substantivos são contáveis ou incontáveis. Como eu já disse anteriormente, o grande desafio que você tem no uso dos quantifiers tende a não ser os quantifiers em si, mas sim saber quando utilizá-lo ou não. E quando utilizá-lo ou não depende diretamente do conhecimento do que são substantivos contáveis e do que são incontáveis e saber quais são contáveis e quais são incontáveis. Beleza? Então, nesse caso aqui específico, a gente está tratando de substantivos contáveis. Então, quantifiers que vão ser utilizados quando nós temos substantivos contáveis. E aí, os mais comuns, né, que nós usamos são, primeiro, many, é o mais comum de todos, né, traz a noção ali de vários, muitos, certo? Few, que traz uma noção de pouca quantidade, uma pequena quantidade, tá? A few também traz uma noção de pequena quantidade, mas há uma diferençazinha semântica aí, né? Porque quando você fala few, você está falando de forma mais negativa, digamos assim. Então, quando eu falo assim, a few pens, certo? Eu falo assim, there are few pens in the office. Então, eu falo que há poucas canetas no escritório. Tá? Então, quando eu falo que há poucas canetas no escritório, eu estou, de certa forma, fazendo uma crítica. Eu estou dizendo que deveria haver mais canetas, certo? Que há poucas, né? Há uma quantidade que é insuficiente. Quando eu uso a few, eu quero dizer basicamente a mesma coisa, que há poucas canetas, mas dessa vez a minha intenção, o meu intuito ao falar essa frase não tem um intuito de crítica. Ele vem justamente com uma noção seca de que há poucos. E tá tudo bem ter poucos, tipo, não tem problema. É isso aí mesmo, a gente precisa de poucos, tem poucos e é isso aí. Beleza? Eu não estou tratando esse poucos como insuficiente, eu não estou atribuindo uma crítica, eu não estou falando mal, eu não estou achando ruim que tem poucos, eu estou simplesmente constatando que tem poucos. Legal? Então é essa a ideia aí. Several indica uma grande quantidade, vários. Both é usado, tanto both, quanto either, quanto neither, são usados aí para falar de situações onde nós temos dois de alguma coisa, tá? Então, both significa ambos, either pode ser algum, certo? Ou nenhum, a depender da situação, neither vai ser nenhum, certo? Então, só que esses três a gente usa quando a gente está tratando de grupos de duas coisas, duas pessoas, tá?
Fewer é o equivalente a menos no português, então few é poucos, fewer é menos. É o comparativo de few. E a couple of, esse aqui muita gente se confunde, tá? Porque couple é um casal. Então muita gente acha que quando alguém fala a couple of, essa pessoa está falando de um par de alguma coisa, que essa pessoa está falando necessariamente de dois de alguma coisa. E isso não é verdade. A couple of traz a noção de poucos, é um grupo pequeno. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, tá? Mas muita gente acha que pela literalidade ali da expressão couple, tá? Muita gente acha que necessariamente a gente está falando de 2, e isso não é verdade. Beleza? Tranquilo? Então fique atento a isso. Quando alguém fala assim, I have a couple of apples, então eu tenho aqui algumas maçãs, é isso que eu quero dizer, certo? Algumas maçãs. Uma quantidade baixa, certo? Só que esse couple of não indica 2 maçãs, indica algumas. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, certo? Uma quantidade baixa, mas não necessariamente 2. Show de bola? Então, esses quantifiers aqui, eles vão ser usados somente com substantivos contáveis. Ah, tem só esses? Não, tem alguns outros, mas esses aqui são os mais utilizados, são aqueles que você deve encontrar com maior frequência, tá? Na parte complementar ao vídeo escrita, né, você tem ali uma descrição mais completa, não só deles como de outros, tá? Mas, via de regra, são esses aqui que você vai encontrar com frequência na leitura de textos, nas questões e tudo mais. Perfeito? Então assim a gente vai encerrando aqui esse bloco de quantifiers com substantivos contáveis e a gente se vê no próximo. Falou? Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar agora um pouquinho sobre quantifiers que são usados somente com uncountable nouns, ou seja, aqueles quantifiers que são usados somente com substantivos incontáveis. Legal? Então, vamos falar um pouquinho deles aqui. Nós já vimos a essa altura, né, os quantifiers que são usados com ambos, tanto com contáveis quanto com incontáveis. Nós já vimos quantifiers que são usados exclusivamente com substantivos contáveis. E agora nós vamos ver quantifiers que são usados exclusivamente com substantivos incontáveis. E esses quantifiers, eles têm uma noção de que você não está atribuindo ali um plural, mas sim volume, certo? Então, entenda da seguinte forma. Quando eu falo que tem muita água ou pouca água, água é um substantivo incontável. Então você não fala muitas, você não está falando de quantidade, você está falando de volume. Quando eu falo tem muita água, por exemplo, tem muita água numa caixa d'água, certo? Eu estou falando de volume. Tem muita água, tem muito chocolate, tem muito... A gente está sempre falando de volume. Então, quando a gente está tratando de quantifiers que são voltados para uncountable nouns, via de regra, a gente vai estar tratando de volume e não de quantidade. Mas é claro que atribuir uma noção de grande volume, de pequeno volume ou de volume moderado é uma forma, né, da gente quantificar, né, aquilo ali. Perfeito? Então, há quantifiers que só podem ser usados com substantivos incontáveis. São eles, tá? São eles o much, o little, e aí esses dois são os mais utilizados, tá? De longe, assim, que é o much, ele indica uma grande quantidade, um grande volume, certo? E o little indica uma pequena quantidade, um pequeno volume. E assim como o few e a few, nós temos aqui little e a little. É basicamente a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala de little e a little, quando a gente fala little, a gente está falando de um volume, de uma quantidade pequena, e a gente está atribuindo a essa quantidade pequena um determinado julgamento. A gente está considerando aquela quantidade insuficiente, a gente está considerando aquele volume ruim, que ele não é suficiente, que é muito pouco, certo? Quando a gente trata como a little, a gente
está falando que é pouco, mas a gente não está julgando, a gente não está externando nenhuma crítica em relação a isso, a gente está simplesmente constatando. Perfeito? E o último aqui, a bit of. Legal? Então esses aqui são os quantifiers usados com substantivos incontáveis, qualquer um deles. E a gente tem dois, né, que são usados também somente com incontáveis, só que não só com incontáveis, ele tem que ser abstrato. Ou seja, eu não posso usar com água, porque água é incontável, mas é concreto. Certo? Então eu posso usar somente com substantivos abstratos, como time, tempo, money, dinheiro, certo? Então esses são a great deal of e a good deal of. Esses dois quantifiers vão ser usados somente com incontáveis que sejam abstratos. Beleza? Qual é a incidência disso em prova? Muito baixa. Muito baixa, muito baixa. É bastante raro você ver uma dessas expressões aparecendo em prova, tá? Mas eu acho válido que você saiba, afinal de contas, se tá no conteúdo programático quantifiers, isso pode ser cobrado. Beleza? Então, tenha em mente aí que esses são usados somente com substantivos abstratos. E isso basicamente mata aqui o que a gente precisa saber acerca de quantifiers que são usados somente com incontáveis. Perfeito? Ah, mestre, eu queria mais exemplos e tal. Exemplos você tem na etapa complementar aqui em texto, tá? Onde você vai ver as formas, os exemplos de uso de cada um deles. Perfeito? Tranquilo aí? Então isso aí é o que a gente tem para tratar de quantifiers com substantivos incontáveis hoje e a gente se vê no próximo. Falou? Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área aqui para a gente falar agora um pouquinho sobre casos particulares, né? Porque nós já falamos de forma genérica, né, sobre os substantivos contáveis, ou melhor, sobre os quantifiers, né, que são usados com substantivos contáveis e incontáveis, sobre os quantifiers que são usados somente com contáveis, aqueles que são usados somente com incontáveis, certo? Agora a gente vai tratar de casos particulares que a gente observa que vão aparecendo ao longo, né, da sua preparação, e a ideia aqui é já te deixar preparado. Quando você identificar uma expressão, um uso desse, você vai lembrar, falar, ah, tá, o Léo já falou sobre isso. Então, vamos lá, vamos começar falando sobre some e any. Some e any são dois quantifiers que a gente viu, tá, que são usados tanto com contáveis quanto com incontáveis. Então, o que a gente vai ver sobre eles? Bom, ambos, né, o que a gente vê, até antes de eu começar a ver o que está no slide aqui, a galera tem muita dúvida sobre quando usar um, quando usar outro. Porque, de fato, eles se substituem a depender do contexto de utilização, certo? Então, vamos lá, ó. Usamos ambos com substantivos contáveis no plural ou com incontáveis. Ou seja, nós usamos os dois, né, qualquer um deles, com substantivos que são contáveis no plural ou com incontáveis. Ué, mestre, mas com contáveis no singular, não? Não, porque não faz sentido, porque some e any são quantifiers que indicam uma quantidade moderada. Se ele indica uma quantidade moderada, não faz sentido eu usá-lo para tratar de uma unidade de algo. Não faz sentido eu usar some para falar de uma maçã. Para usar some, tem que ter uma quantidade moderada, certo? Ou seja, 2, 3, 4 maçãs. Se tiver 25 maçãs, eu também já não vou usar some, tá? Porque aí já não é mais uma quantidade moderada, já é uma quantidade grande. A gente já usa um quantifier mais apropriado para isso, beleza? Então, a gente usa com contáveis no plural ou com incontáveis. O papel que eles exercem, né, é bastante parecido com aquele papel que exerce o artigo indefinido, né, a ou an, antes de um substantivo no singular. A gente usa o a e o an para substantivo contável no singular. Quando a gente está com substantivo contável no plural, a gente não pode usar o artigo definido a e an. Por quê? Porque a e an significa um
ou uma, certo? Então a gente não consegue utilizar esse artigo indefinido quando o substantivo está no plural, somente no singular. E aí é nesses casos que a gente usa o some ou any. Perfeito? Tranquilo? Normalmente a gente vai usar o some em sentenças afirmativas, tá? Isso aqui é bastante importante. O some em sentenças afirmativas e o any em negativas e interrogativas. Então, quando eu estou numa sentença afirmativa, eu uso some. Se eu estou fazendo uma pergunta, any. Se eu estou fazendo uma negação, any. Não vou usar some com sentenças que são negativas ou interrogativas. Perfeito? Tranquilo, vamos ver casos particulares. A regra é essa. Show? Eles indicam, como eu já falei, uma quantidade que é moderada de alguma coisa. Show de bola? Beleza, né? Aí a gente avança para falar aí de casos mais particulares, né? O any, ele pode ser usado em afirmativas também. Você vê que aqui eu falei que o any é usado em negativas e interrogativas. Mas o any, ele também pode ser usado em afirmativas. Só que quando ele é usado em afirmativas, ele já não indica mais uma quantidade moderada. Ele indica qualquer. Beleza? Então tenha noção disso, ó. Any pode ser utilizado em afirmativas com o sentido de qualquer. Normalmente usado dessa forma com substantivos que são contáveis no singular. Ou seja, você observa que o any pode ser usado na afirmativa, mas não dentro desse contexto apresentado. É um outro contexto, porque dentro desse contexto apresentado, a gente está falando de contáveis no plural e de incontáveis. Aqui, ele fala, pode ser usado na afirmativa, mas normalmente você vai identificar que são contáveis no singular. Então eu falo assim para você, you can get any present. Quando eu falo you can get any present, esse any, ele está falando o quê? Você pode pegar qualquer presente. Tem alguns presentes ali, eu falo you can get any. Você pode pegar qualquer um, qualquer presente, certo? Então esse any traz a noção de qualquer presente. Show? Entende a diferença? Aqui ele não tá trazendo uma noção de quantidade moderada. Aqui ele está trazendo uma noção de não importa qual. Qualquer um. Show? O any também vai ser usado em afirmativas com sentido negativo. Como assim? A gente tem palavras que não necessariamente transformam a frase numa frase negativa, mas ela é uma frase com sentido negativo. Que palavras são essas? Never, hardly, neither, que nós vamos ver mais à frente. São algumas palavras que a gente tem que trazem essa conotação negativa para a frase. Então, quando eu falo assim, ela nunca faz alguma coisa, ela nunca faz exercício. Ela nunca faz exercício é similar a eu dizer para você assim, ela não faz exercício. Concorda? Então, nunca é uma palavra que torna a frase negativa de um ponto de vista literal? Não, mas ela traz uma conotação negativa. Então, quando eu uso never, ele carrega esse peso da negatividade da frase. Beleza? Então, quando eu falo ela nunca faz exercício, eu estou usando uma conotação negativa. Nesse caso, eu posso usar o any também, beleza? Então, olha só. She never eats any vegetables. Legal? Então, ela nunca come vegetal algum, ou qualquer. Ou algum. Beleza? A gente traduziria assim, né? A gente falaria, ela nunca come vegetal algum, ou ela nunca come qualquer vegetal, ou ainda, ela nunca come vegetal nenhum. Vou até colocar nenhum aqui também. Nenhum. Certo? Então aqui você consegue identificar o uso do any quando nós temos esse tipo de palavra aqui, que traz essa conotação negativa, traz esse sentido negativo para a frase. Beleza? Tranquilo aí? Então, aqui a gente finaliza o any. Agora a gente vai ver um uso particular do some. O some também pode ser usado em interrogativas. Perguntas ficou feio, né?
perguntas, né? Ele é usado em perguntas em que espera-se que a resposta seja sim. Então, quando você está numa situação e você vai fazer uma pergunta, mas você espera já que a resposta seja sim, normalmente isso acontece naquelas perguntas que você faz mais por educação, né? Então, imagina que você vai na casa de alguém, né, e você está lá, vamos supor, hospedado ali na casa da pessoa, né? Você vai dormir ali. Pô, é natural que você vá beber água, por exemplo. Então, você fala assim, eu posso beber água? Eu posso pegar a água? Certo? Pô, você não espera que a pessoa vai dizer que não, né? Então você tem uma expectativa clara de que a resposta será sim, mas por educação, por não ser a sua casa, você opta por fazer essa pergunta. Esse tipo de pergunta você pode fazer com some. Muito embora a gente tenha visto no primeiro slide aqui, dizendo que o some é usado em afirmativas, mas nesse caso específico, a gente pode usar some em perguntas. Então, olha aqui um outro exemplo. Can you pass me some salt? Então você está almoçando com um grupo de pessoas, né? O sal está distante de você na mesa e você quer o sal. Você vira para a pessoa e fala, poderia me passar o sal? E aí você vai usar o some antes do salt, porque sal é um substantivo incontável, certo? E você vai usar o some ali. Você pode me passar o sal? Você não espera que a pessoa vai dizer que não vou passar o sal é só meu, pronto. Certo? Então você espera que a pessoa responda que sim, que tudo bem. Então quando a pergunta é muito óbvia a resposta, a pergunta é só uma questão de educação, você pode usar o some nesse tipo de situação, beleza? Então aqui, ó, can you pass me some salt? Beleza? Tranquilo? Então é isso aqui que a gente tem para tratar de some e any. Show de bola? Então é isso aí, a gente se vê no próximo. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área para a gente falar um pouquinho agora sobre every e each. Então vamos falar um pouquinho aqui de casos de uso do every e do each, tá? Vamos tratar dos dois. A gente vai começar já falando o que significa o every e o que significa o each, via de regra, tá? O every, ele traz uma noção mais genérica, né? Ele traz uma noção que envolve todos do grupo. Então, quando a gente fala every, a gente está falando de um grupo, certo? Todos. Então, quando eu falo assim, todo pedreiro faz isso. Todos os pedreiros fazem isso. Esse every, ele traz a noção do todo, da classe dos pedreiros que fazem determinada ação, certo? Quando eu uso each, eu vou tratar mais do indivíduo dentro do grupo e não do grupo de maneira mais genérica, certo? Então, dessa forma, quando eu falo assim, each, cada pedreiro faz isso. Então, eu continuo falando da classe dos pedreiros, certo? Mas eu estou falando que cada um deles exerce determinada ação ou executa determinada ação. Perfeito? Então, é uma diferença semântica sutil e tende a confundir aí a galera, beleza? Então, vamos lá. Every representa o todo, enquanto each representa os individuais dentro do todo, beleza? Então, eu falo assim, each student has to hand their homework. Então, cada estudante, cada aluno precisa entregar o seu trabalho de casa, a sua lição de casa, certo? Então, aqui eu estou com a noção de cada estudante, cada aluno dentro de um grupo. Que grupo é esse? A sala de aula, por exemplo. Então, eu tenho uma sala de aula, estou falando que cada aluno em uma sala. Em uma sala de aula. Perfeito? Então, quando eu falo each student has to hand their homework, cada aluno tem que entregar sua lição de casa. Cada aluno, que cada aluno é esse? Cada aluno que faz parte de um todo, de um grupo, ou seja, do grupo de alunos daquela sala de aula. Show de bola? Faz sentido? E aí a gente avança. Every student has a busy routine. Aqui, quando eu falo every student, eu estou falando o seguinte, todo aluno,
todo estudante tem uma rotina atarefada, tem uma rotina ocupada. Legal? Então, todo aluno. Aqui eu já não estou mais falando de cada indivíduo dentro de um grupo, mas sim generalizando um grupo. Eu estou generalizando, eu estou pegando a classe dos estudantes. Então, todos os estudantes, seja ele estudante do ensino fundamental, médio, do universitário, seja ele um estudante EAD presencial, seja ele um estudante... Cara, não importa. Eu abri o grupo, transformei isso em algo mais genérico e falei, todo mundo pertencente a esse grupo aqui tem uma rotina ocupada. Beleza? Esse é o intuito dessa frase. Esse é o intuito do uso do every. Trazer uma noção mais genérica, mais ampla. Então, um sentido mais amplo, falando de forma mais genérica acerca de alguma coisa. Certo? Então, basicamente, é isso que você precisa entender acerca de every e each. É uma diferença que ela, se você for ver, ela é simples, mas ela é sutil. E tende a confundir muito as pessoas. Então tenha cuidado com isso, beleza? Assim a gente encerra aqui esse bloco sobre every e each. E na sequência a gente vem com mais. Falou? Aquele abraço. Fui. Fala, meus queridos. Léo Ponte na área para a gente falar agora de 3 palavrinhas. 3. Both, either e neither. E essas palavrinhas, elas são muito importantes. Eu diria que principalmente as 2 últimas, tá? A primeira, both, ela tem mais uso na língua, ela é mais usada, então ela é muito importante por isso. As 2 outras, elas tendem a confundir demais em seus usos mais particulares, tá? Então, é por isso que eu trouxe aqui um bloco para tratar delas e a gente vai ver cada uma delas aí de forma mais específica. Show de bola? Então, num primeiro momento, tratando das 3 aqui, tá, de forma mais ampla, os 3 são usados quando a gente se refere a um grupo de 2, tá? Então, tanto both, quanto either, quanto neither, são usados com grupos de 2, sejam 2 pessoas, 2 coisas, 2 de qualquer coisa, tá? 2 animais, não importa, grupos de 2, beleza? Então, começando por both. Both traz a noção de ambos, ou seja, os dois fazem alguma coisa, ambos fazem alguma coisa, perfeito? Both aparece bastante. Both, eu costumo dizer que é uma palavra que é muito mais utilizada no inglês do que ambos é no português, certo? Então, both tá aqui. Either vai ter um sentido muitas vezes de qualquer, tá? Então, quando a gente está falando de qualquer dos 2, são grupos de 2, né? Então, o azul ou o vermelho? Qualquer um. Pode ser o azul ou o vermelho, tanto faz. E o neither, a gente vai usar com o sentido de nenhum. Então, o azul ou o vermelho? Nenhum. Nem o azul e nem o vermelho. Beleza? Então, um traz a noção de ambos, os 2. Either traz a noção de um ou outro, qualquer um, certo? Mas um deles sim. E o neither traz a noção de nenhum deles. Show? Então, assim, a gente vai avançar para falar agora de maneira mais particular. Vamos começar falando do both, especificamente. Então, ele é usado, como eu já disse, para trazer a ideia de ambos. E ele tem algumas situações de uso, tá? Então, ele pode ser usado como pronome. Quando usado nessa situação, olha aqui o uso, tá? Então, ó, which dress will you buy? The blue or the red one? Então, qual vestido você vai comprar? O azul ou o vermelho? E aí a resposta é I'll buy both. Eu vou comprar ambos, os 2. Eu gostei dos 2, vou comprar os 2. Perfeito? Então, I'll buy both. Nesse caso aqui, both vem no final da frase. Beleza? Depois a gente tem uma estrutura que aparece bastante também, que é both A and B. Ou seja, um e outro. Perfeito? Então perceba que a gente tem um e outro com both, um ou outro com either e nenhum e nem outro com neither. Legal? Então olha só, I'll study both English and mathematics. Eu vou estudar ambos, inglês e matemática. Certo?
I'll study both English and mathematics. Legal? De boa aí? Deu para entender essa estrutura? Bastante simples, mas ao mesmo tempo é diferente daquilo que a gente tem em português, né? Então, à primeira vista, você olha e bate um estranhamento, mas essa estrutura existe, beleza? Quando a gente usa both com o verbo to be, com verbos auxiliares, com verbos modais, a gente sempre tem, ou melhor, nós, via de regra, temos uma estrutura em que a gente tem um verbo principal depois, certo? Um verbo principal depois. Por que via de regra? Porque com o verbo to be, ele mesmo pode ser o principal, né? Mas quando usados com auxiliares e modais, necessariamente você tem um verbo principal depois. Beleza? Então, olha só. They are both in trouble. Por quê? Porque sempre quando a gente tem esses usos, o both vem depois deles. Depois do verbo to be, depois do auxiliar ou depois do modal. They are both in trouble. Ou seja, eles estão ambos com problemas, certo? Olha, we have both failed the test. Então, nós dois, ambos falhamos no teste. Então, perceba que o auxiliar have, do present perfect, certo? Mais o particípio aqui do verbo principal, fail, verbo to fail, falhar, failed. E o both depois do auxiliar. Show? We have both failed. Com o verbo modal, usei o verbo modal should aqui, ó. They should both go to the gym. Então, verbo modal aqui, verbo principal aqui e o both depois do modal. Legal? Então, quando a gente tem verbo to be, auxiliar ou modal, o both vem depois deles. Se tiver um verbo principal depois, antes do principal, imediatamente depois deles. Certo? Legal? Então, they are both in trouble. We have both failed the test. They should both go to the gym. Eles deveriam ambos ir à academia. Legal? Para fechar, quando both é usado com outros verbos, ou seja, verbos principais normais, ou seja, sem o auxílio, sem o uso de um auxiliar, sem o uso de um modal, sem o uso do verbo to be, ele é posicionado antes do verbo principal, certo? Então, you both did a good job. Vocês ambos fizeram um bom trabalho, certo? Então, os dois, ambos fizeram um bom trabalho. Did, aqui, apesar de ser um verbo auxiliar, aqui ele está sendo o verbo principal, certo? O verbo fazer no passado. Vocês ambos fizeram um bom trabalho. Legal? E both não é usado em sentenças negativas. Isso é algo também importante de ser notado, tá? Não é usado em sentenças negativas. Vamos avançar para falar agora do neither. Quando a gente está falando do neither, o neither é uma daquelas palavras que tem conotação negativa. Não é um no, por exemplo, que transforma a frase em negativa de cara, não é um don't, um didn't, um won't, mas ele tem conotação negativa. Ou seja, quando usado numa frase, o neither não pode ser combinado com outra palavra negativa. Senão a gente acaba naquele problema das duplas negativas que não são permitidas no inglês. Certo? A gente não pode ter duas negativas numa mesma frase, senão elas se anulam entre si. No português a gente faz isso. Eu falo assim, eu não gostei de nenhum sapato. Não e nenhum na mesma frase. No inglês, ou você fala eu gostei de nenhum sapato, ou você fala eu não gostei de sapato algum. Você só usa uma palavra com conotação negativa ali em cada sentença. Perfeito? Então, neither traz essa conotação negativa. Então, a gente tem que ficar atento para não cometer esse erro aqui das duplas negativas. Beleza? Primeiro uso é o uso enquanto conjunções correlativas, tá? É um assunto mais avançado e aí a gente trata isso em outro momento, em outra aula, tá? Mas a parte de conjunções correlativas não é o que a gente vai tratar aqui. A gente vai tratar do caso particular neither nor, tá? Então, quando a gente fala nenhum e nem outro,
certo? Eu posso falar um e outro, um ou outro, ou eu posso falar nenhum e nem outro. Nesse caso aqui, eu uso neither e nor. Então, I'll buy. Perceba que a frase vem na afirmativa, até aqui, ó. Eu não falo eu não vou comprar, eu falo eu vou comprar nem sorvete, neither ice cream, nor chocolate, nem chocolate para você. Então, eu vou, traduzindo literalmente, é isso aqui, ó. Eu vou comprar nem sorvete e nem chocolate para você. No português, a gente usaria dupla negativa e falaria eu não vou comprar nenhum e nem outro. Beleza? Tranquilo? Então, neither A nor B é uma forma de dizer nenhum e nem outro. Depois, neither mais um substantivo singular, né? Ele traz o sentido de nenhum. Então, olha só, neither house was demolished. Então, tem duas casas ali. E aí eu quero dizer que nenhuma e nem outra foram demolidas. Nenhuma das duas foi demolida. Neither house was demolished. Aqui eu deixei ainda uma anotação para você, que é o uso com no, ele é mais comum. Ou seja, é mais comum no dia a dia do inglês você ver isso aqui, ó. No house was demolished. E o no, ele pode ser usado para grupos de 2, 3, 5, não importa, tá? Também com sentido de nenhum. Nenhuma casa foi demolida. Mas quando nós temos duas casas na situação, eu posso usar neither. Nenhuma delas foi demolida. Legal? Depois a gente tem neither of, mais um determiner. O que é um determiner? Determiner são pronomes que determinam. Então, meu, esses, seu, enfim. Mais um substantivo no plural. Certo? Então, olha só, eu falo neither of my parents is rich. Olha a sequência. Neither of, mais o determiner, my, mais o substantivo no plural. Parents. Então, nenhum dos meus pais é rico. E é exatamente isso que você está vendo. A conjugação do verbo fica no singular, porque o verbo está concordando com nenhum. Beleza? Neither of my parents is rich. Nenhum dos meus pais é rico. Então, nenhum dos dois é rico. Perfeito? Tranquilo? De boa. Então, você vai ver que quando você estabelece que grupo é esse, né? Então, eu falo assim, nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus pais, nenhum dos meus amigos, nenhum de alguma coisa, a gente vai usar o neither of. Certo? Então a gente vai usar essa estrutura aqui. E o outro é o neither of mais pronome, que é neither of us is rich. Também com com verbo no singular, concordando com nenhum. Então nenhum de nós é rico. Neither of us, nem eu nem você. Lembrando que neither fala sempre de grupos de 2, tá? Então, quando eu falo neither of us is rich, eu tô falando nenhum de nós dois, eu e você. Neither of us is rich. Legal? Tranquilo? De boa. Assim a gente avança pro either. Vamos falar do either. Então, either, ele é usado, diferente do neither, ele é usado em frases negativas. Então, quando a gente usa o neither, a gente tem que usar numa frase afirmativa. Por quê? Porque ele tem a conotação negativa. Se a gente aplicar o neither numa frase que já é negativa, a gente acaba numa dupla negativa, que é incorreto gramaticalmente. O either, ele não tem essa conotação negativa. Portanto, ele depende de uma frase negativa para que ele possa se enquadrar. Perfeito? Então, o either é usado em frases negativas, mas não possui conotação negativa por si só, como é o caso do neither. Legal? Então, olha só. Either A or B, também no caso de conjunções correlativas. Ou um ou outro. Então, olha só. Aqui sim eu trago uma frase negativa. I won't. Perceba que no neither eu falei I will buy. Aqui eu falo I won't buy. Either ice cream or chocolate for you. Ou seja, isso aqui é uma frase que diz a mesma coisa do exemplo do neither, que é eu não vou comprar
nem o sorvete e nem o chocolate. Mas traduzindo de forma literal, isso aqui é: eu não vou comprar sorvete ou chocolate para você. Beleza? Tranquilo? Depois a gente tem o either, seguido de um substantivo singular. Beleza? Também com sentido de nenhum. Então, they didn't like either car. Either car. Eles não gostaram de carro algum. Beleza? Nenhum dos dois carros foi do agrado deles. They didn't like either car. Porque, lembrando, aqui a gente também está tratando sempre de grupos de dois de alguma coisa. Tá? Então, quando eu falo they didn't like either car, eu estou necessariamente falando de um grupo de dois carros. Eles não gostaram do primeiro e nem do segundo. Beleza? Tranquilo? E aqui, ó, esquece isso aqui, tá? Isso aqui veio de herança do slide do neither e ficou errado aqui. Show? Either of mais determiner mais plural noun. Então, mesmo caso lá do neither, só que agora com either. Então, she didn't like either of these books. Então, ela não gostou de nenhum desses livros, nem de um nem do outro. Depois a gente tem either of mais pronome. Então, they aren't friends with either of you. Ou seja, eles não são amigos de nenhum de vocês, nem de um e nem de outro. Legal? Então, o either, ele tem essa possibilidade de trazer a ideia do nenhum, assim como o neither, mas dentro de uma frase que já seja negativa. Beleza? E tem a possibilidade de trazer um ou outro. Beleza? De boa? Então, vamos seguir aqui para falar agora de neither e either sendo usado dentro do contexto de respostas curtas. E esse aqui é o slide aí que mais importa para você em termos de neither e either, porque é aqui que eles mais aparecem em questões, via de regra, tá? Então, olha só. Ambos são usados para concordar com algo dito na negativa. Então, isso aqui é algo que eu chamo de concordar negativamente. Ou seja, quando eu digo assim, eu não fiz isso, aí você fala, eu também não. Eu concordei com você de uma negativa, certo? Eu falo assim, eu não gosto disso, aí você diz, eu também não. Então, é sempre a história do eu também não. Perfeito? Então, olha só. Ele concorda com algo que foi dito na negativa, mas a gente usa estruturas diferentes, tá? Sempre usando o mesmo verbo to be, auxiliar ou modal usado na frase inicial. Então, se eu uso uma frase no presente, eu digo assim, eu não gosto, por exemplo, de abacaxi. Aí você fala assim para mim, eu também, o quê? Não gosto. Então, eu vou usar o auxiliar do presente, do ou does. Se eu falo eu não gostei do abacaxi, você vai falar eu também não gostei do abacaxi. Você vai usar o did, o auxiliar do past simple. Se eu usei o present perfect para falar isso, você usa o have ou has. Se eu usei o past perfect, você usa o had. Se eu usei o will, você usa o will, certo? Se eu usei can, você usa can. Se eu usei should, você usa should. Legal? Então a ideia é sempre essa, você sempre vai utilizar o mesmo auxiliar ou modal, ou se for verbo to be, o verbo to be utilizado ali na sua resposta. Perfeito? Vai ficar mais claro aqui nos exemplos. Então vamos começar por either. Either, olha só, a resposta ela tem que estar na negativa, porque você lembra que o either ele vai ser usado em frases negativas. O neither vai ser usado em frases afirmativas. Beleza? Então, olha só. Either, a resposta já deve estar na negativa. E o either vai ser usado no fim ou no meio da frase. Beleza? Então, olha só o exemplo. She didn't go to the concert. Ela não foi ao show. Ela não foi ao concerto, ao show. Beleza? She didn't go to the concert. E aí eu quero falar assim, eu também não. Eu também não fui. Certo? Então, I didn't. Eu replico aqui o auxiliar, tá vendo? Eu usei didn't aqui, eu uso didn't aqui. I didn't either.
Eu uso a resposta na negativa e acrescento o either. Isso aqui quer dizer eu também não. Legal? Aqui eu falo o seguinte, neither, a resposta não pode estar na negativa. E ele vem no início da frase. Então, mesmo exemplo, she didn't go to the concert. Ela não foi ao show, beleza? Aí eu falo, eu também não, só que usando neither, eu falo, neither did I. Neither did I. Eu também não. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Traz a mesma ideia, é só uma estrutura diferente para falar a mesma coisa. Se eu usasse o, sei lá, ela não vai, she won't go to the concert. Aí aqui, na resposta eu falaria I won't either, eu também não vou. Beleza? Mesma coisa aqui, eu usaria neither will I. Show? Então você vai sempre usar o mesmo auxiliar, mesmo modal. Se eu fosse she can go to the concert. Ela pode ir ao show. Então eu falo assim, I can't, ou melhor, ela não pode, né? She can't go to the show. Aí eu falo I can't either. Eu também não posso. Concordando negativamente. Ou eu falo neither can I. E assim sucessivamente. Para todo modal, para todo auxiliar, certo? Verbo to be, você vai sempre usar essa mesma lógica. Beleza? Então assim a gente mata essa etapa de respostas curtas com either e neither. Show de bola? Então é isso aí. A gente se vê no próximo. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área. Agora para a gente falar um pouquinho sobre intensifiers. Então vamos falar um pouquinho sobre os intensifiers. O que é um intensifier? Um intensifier é um intensificador. Então, diferente do quantifier, o quantifier ele tem ali a ideia de atribuir uma quantidade, um volume a um substantivo. Um intensifier, ele tem a ideia, o propósito dele é atribuir intensidade a algo que já foi dito, ou seja, a uma característica, enfim, pode ser um adjetivo, pode ser um advérbio, certo? Então, o intensifier, a ideia dele é atribuir ênfase, é atribuir uma intensidade maior a uma característica. Então, o que você quer dizer com isso, mestre? Quero dizer o seguinte, quando eu falo assim, ela é bonita, bonita é uma característica. Agora, quando eu falo muito bonita, opa, aqui eu intensifiquei a ideia. Perceba que eu não quantifiquei bonita, eu intensifiquei bonita. Beleza? Então, muito bonita. E você vai perceber, conforme a gente for trocando ideia, conversando, que muitos quantifiers são usados também como intensifiers, ou seja, os quantificadores agem como intensificadores. Como é que eu vou saber, então, se essa palavra é um quantificador ou um intensificador? Dependendo do que ele está fazendo ali. Ele tá junto com um substantivo, então ele está quantificando. Ele está junto com um adjetivo, junto com um advérbio, então ele está intensificando. Se eu tenho uma característica e eu estou atribuindo ênfase a ela, eu estou querendo marcar ela no contexto, eu estou querendo atribuir potência, força, ênfase, intensidade àquilo, então eu estou diante de um uso de intensificador e não de um uso de quantificador. Perceba aqui, certo? Que os intensifiers são normalmente, como eu falei, adjetivos ou advérbios. Eles são usados para enfatizar um aspecto ou característica de alguém ou alguma coisa, certo? Alguns quantifiers, como eu disse também, podem funcionar como intensificadores. E é importante entender a função que eles desempenham para poder classificá-los de forma correta. Legal? Então, como é que eu sei se é um quantificador ou um intensificador? Depende. Se ele está
atrás ali de um substantivo, se ele se refere a um substantivo, ele está quantificando. Se ele se refere a um adjetivo, por exemplo, ele está intensificando. Legal? Então perceba aqui, ó, que muitas palavras diferentes desempenham esse papel em diferentes situações. Perfeito? Então, de maneira introdutória, tá? De maneira introdutória, o que a gente precisa saber sobre intensifiers é isso. Aí a gente vai trabalhar agora ponto a ponto a seguir. Beleza? Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Pontes na área para a gente tratar agora aqui sobre intensifiers específicos. Vamos falar sobre os intensificadores very, so e to, tá? Então, que são 3 dos mais utilizados, dos quantificadores mais utilizados, atribuem ali uma grande intensidade de alguma coisa. Perfeito? Então, o intensifier, tá? Very, ele é o mais simples, é o mais comum, certo? O mais cotidiano, coloquial de todos eles, tá? E ele simplesmente significa muito, não tem outra coisa para ele, não tem variação, não tem uma semântica diferente, não tem um lance, quando eu falo very é porque eu gosto, ou quando eu falo very é porque eu não gosto, é porque ele é feio, porque ele é bonito. Não, very é seco, significa muito e acabou a história, não tem nada embutido aí, beleza? Então eu falo assim, he is very smart. Ele é muito inteligente. Ponto final, constatação. Não é que eu gosto dele, não é que eu acho maneiro, não é nada disso. Simplesmente eu reconheço, identifico e constato que ele é muito inteligente. Beleza? Simples. Aí a gente avança para falar do so. So, ele traz a mesma ideia do very, do muito, né? De uma intensidade alta, certo? Só que ele carrega consigo emoção. Ele carrega um certo sentimentalismo com ele, certo? Então, que sentimentalismo é esse? Pode ser um sentimento de surpresa, de prazer, de desapontamento, tá? Então, não é só coisa necessariamente positiva. Ele carrega emoção, certo? Não necessariamente é positiva. Então, olha só, traz a ideia em português do que a gente usa tanto. Então, eu falo assim, she's so pretty. Eu não falo ela é muito bonita. Eu falo, ela é tão bonita. Esse tão normalmente traz, né, no português para nós uma certa emoção carregada junto. Provavelmente porque você tem algum tipo de relacionamento com essa pessoa, seja o relacionamento de pai, de mãe, de irmã, de namorado, certo? Então, assim, você tem um certo relacionamento, você tem uma emoção em relação àquela pessoa. Não é igual uma pessoa que você nunca viu na vida, tá ali, não tem nenhum tipo de relação com aquilo, você simplesmente constata que a pessoa é bonita. Não, você traz junto com essa frase, uma emoção carregada ali. She's so pretty, ela é tão bonita, certo? Thank you so much. Muito obrigado, certo? Thank you so much. Muito obrigado. Aqui carrega uma emoção, carrega um sentimento de gratidão junto, certo? Então aqui a gente tem o uso do so. O to, por sua vez, ele carrega uma ideia de exagero, ele tem uma ideia negativa, ele traz a noção de muito, de tão ou tanto, mas ele é uma ideia ruim, não é uma ideia de algo que é bom, não é uma emoção, é uma coisa que você considera ruim, tá? Tem uma ideia negativa atrelada a ele. E aí o primeiro exemplo é she's too spoiled, ou seja, ela é muito mimada, né? Então, spoil, você já vê que em inglês, né, essa é uma palavra interessante, porque spoil é uma palavra que é usada tanto para falar que você mima alguém, sobre mimar, uma pessoa mimada, tanto para falar de estragar. Olha só que coisa interessante, né? E uma coisa é diretamente relacionada à outra, né? Numa criação, por exemplo, de um filho. Então, quando eu falo que alguém é muito mimado, provavelmente essa pessoa foi estragada pela criação dela, certo? Olha que interessante, no inglês usa-se a mesma palavra para essas duas coisas. Então, aqui, she's too spoiled, ela é mimada demais, é demasiado, demais, tá? Além da conta,
Show? Olha só, he's too big to fit in the car. Então ele é grande demais para caber no carro, ou seja, ele é exageradamente grande. Ele é tão grande que não cabe no carro. Então traz uma ideia de exagero, além da conta. Ele é grande demais e não cabe nesse carro. Perfeito? Então too big, grande demais. Grande demais. Não é igual você falar que alguém é muito alto, por exemplo, de maneira legal, né? He's so tall, ele é tão alto, tipo, trazendo com isso uma emoção de algo que você gosta, né? Então, sei lá, se você gosta de gente alta e ele é alto, beleza, certo? Agora aqui não, aqui ele é alto demasiado, ele não cabe no carro, ele é um jogador de basquete de 2,10, é um negócio além da conta, certo? Então, esse é o ponto aqui de very, so e to. Agora, a gente avança para falar de so e to em respostas curtas. Porque sim, os quantifiers neither e either são usados em respostas curtas sempre para concordar negativamente. Você lembra disso? Quando você viu either e neither, em respostas curtas, você viu que eles são usados para concordar negativamente. Ou seja, eu falo, eu não fiz alguma coisa e você quer concordar com a minha negativa. E você fala, eu também não. Agora aqui, com so e to é diferente. Você usa respostas curtas, mas essas respostas curtas são usadas para você concordar afirmativamente. Então, se eu falo assim, eu fui ao show, você fala, eu também fui. Eu vou cozinhar, você fala, eu também vou. Eu vou andar de skate, eu também vou, certo? Então, aqui você identifica essa estrutura de concordar com algo que foi dito na afirmativa. Mas a gente usa estruturas diferentes, sempre lembrando que, independente de quem você usa para estruturar a sua frase, seja o verbo to be, seja um verbo auxiliar, seja um verbo modal, você precisa manter, né, esse auxiliar, esse modal ou esse verbo to be na construção da sua resposta curta, beleza? Então vamos começar pelo so. O so, a resposta tem que estar na afirmativa, porque você está concordando afirmativamente, e ele é usado para iniciar a frase. Então, ele é basicamente o equivalente ao neither lá nas negativas, que é usado para começar a frase. Então eu falo assim, I didn't go to the concert, eu não fui ao show. Você fala, neither did I, certo? Aqui, concordando afirmativamente, she went to the concert, então ela foi ao show. E aí você fala, so did I, so did I, certo? Se eu dissesse assim, she, usando o present perfect, por exemplo, she has gone to the concert, tá? She has gone to the concert, beleza? A minha resposta é so, olha aqui, ó, present perfect, have I, so have I. Por que have e não has? Porque eu estou falando de mim, é I. Então, com a primeira pessoa do singular eu uso have. Beleza? So have I. Show? E com to. To é usado na ideia do também, né? Então aqui, ó, eu também. Ela foi ao concerto, eu também. Tá? E aqui, ó, mesma coisa, a resposta tem que estar na afirmativa, só que ele é usado no meio ou no fim da frase. Então, olha só, she went to the concert, ela foi ao show, eu falo assim, I did too, eu fui também. Eu também. Então, são só formas diferentes de escrever a mesmíssima coisa. Então, olha só, she has gone to the concert. Se eu fosse usar o to nessa resposta, eu falaria o quê? I have to, usando o auxiliar correto. Beleza? Tranquilo? Então, assim, você entende toda a mecânica e a lógica
das respostas curtas com so e to. Beleza? Dominando respostas curtas com so, to, either e neither, você não passa perrengue nesse tipo de questão. Beleza? Bastante importante e um assunto que é um tanto avançado, eu diria, e dá um sentimento de accomplishment. O que é um accomplishment? De conquista, certo? Muito legal quando você domina um conhecimento como esse, que é um conhecimento já bem legal, sabe? Bem robusto do uso da língua e tudo mais. Então, aproveite esse sentimento de accomplishment, esse sentimento de conquista de que você está, de fato, evoluindo na língua, você está aprendendo estruturas mais complexas, mais usadas ali no dia a dia pelos nativos e tudo mais, e isso é muito legal. Beleza? Então é isso aí. A gente encerra aqui essa parte de very, so e to e a gente se vê na próxima. Aquele abraço. Fui. Fala, meus queridos. Léo Pontes na área para a gente falar agora de intensifiers que são usados com adjetivos que são considerados fortes. Eu botei fortes entre aspas aí porque é um conceito meio estranho, né? Adjetivo forte. Mas enfim, você vai entender o que a gente quer dizer com isso. O adjetivo forte é aquele adjetivo que já traz uma intensidade na ideia dele, tá? Então, quando você pensa em grande, é um adjetivo. Enorme é um adjetivo considerado forte. Por quê? Porque enorme já traz uma noção de intensificação do grande. Concorda? Que enorme é mais intenso que grande? Perfeito? Então, o que acontece? Quando a gente usa adjetivos como enorme, sensacional, coisas que já são naturalmente intensas, a gente tem ali intensificadores que são específicos, que podem ser usados, tá? Em cada situação dessa. Então, vamos tratar aí, né, desses intensifiers aqui no nosso slide. Então, olha só, esses adjetivos eles já são naturalmente intensos. Para intensificá-los ainda mais, né, a gente usa intensifiers específicos, a gente não pode usar qualquer um. Então, quem são esses adjetivos considerados fortes? Né? Enormous, que é enorme, né, muito grande. Tiny, tiny é muito pequeno, então pequeno é um adjetivo. Tiny é miúdo, minúsculo, certo? É uma coisa muito pequena. Brilliant, very clever, né, muito inteligente, brilhante. Awful, disgusting, dreadful, terrible, é alguma coisa que é muito ruim, certo? O adjetivo por si só já traz a noção, uma significação mais intensa. Certain, quando você fala certo, isso é very sure, ou seja, você tem muita certeza, certo? Você está completamente certo daquilo. Excellent, perfect, ideal, wonderful, splendid, são todos adjetivos que intensificam a ideia de good, de bom, ou seja, todos eles equivalentes ao very good. Delicious, delicious, very tasty, muito saboroso. Beleza? Então, esses são adjetivos fortes. Quando a gente fala em adjetivo forte, é isso que a gente está falando. Um adjetivo que a significação dele, natural, já traz uma ideia intensa, perfeito? E aí, se você quer intensificar algo que já é intenso, a gente precisa usar intensifiers específicos. Então, com esse tipo de adjetivo, a gente vai usar intensificadores como absolutely, really, quite, utterly, totally, particularly, completely, exceptionally. Ou seja, são intensificadores que trazem para nós uma noção de que algo é completamente, totalmente, certo? Excepcionalmente, certo? Então, quando eu falo sensacional, eu tenho para intensificar sensacional, eu tenho que falar excepcionalmente sensacional, certo? Ou seja, é um negócio mais sensacional que os outros sensacionais que você já viu, perfeito? Então, olha aqui os exemplos. The event was utterly terrible. Então, o evento foi completamente terrível. Eu estou intensificando terrível, que já é um adjetivo intenso, certo? The event was exceptionally good. Ele foi excepcionalmente bom,
Mas bom aqui, esse exemplo não ficou bom, né? Porque good não é um adjetivo forte. Então eu teria que usar um desses aqui. Ao invés de good, eu vou usar splendid. Por exemplo, aqui, ó. Exceptionally splendid. Legal? Então, excepcionalmente esplêndido. The event was quite good. Aqui eu vou usar quite perfect, tá? Perfect. Então vamos lá. Perfect. Beleza? Então, the event was exceptionally splendid. The event was quite perfect. Ou seja, completamente perfeito, excepcionalmente esplêndido, completamente terrível. Eu estou intensificando adjetivos que já são naturalmente muito intensos. Legal? Então, para isso, a gente usa esses intensificadores específicos que eu apresento aí para vocês, tá? Então, é isso. A partir daí, a gente vai na parte aí de escrita, onde você encontra uma complementação bacana, tá? E depois a gente avança para o próximo conteúdo. Aquele abraço. Fala, meus queridos! Léo Ponte na área, para a gente falar agora de intensificadores que a gente usa com comparativos e superlativos. Sim, a gente tem intensificadores que são mais específicos para esse tipo de uso, tá? Então, que intensificadores são esses? Você vai perceber que a maioria desses intensificadores, na realidade, são os mesmos que a gente usa como quantificadores, certo? Então, na hora de intensificar um comparativo, tá? Por exemplo, então vamos começar falando de comparativos, a gente usa intensifiers específicos. Ó, perceba aqui quais são eles: much, far, a lot, quite a lot, a good deal, a great deal, a good bit, a fair bit, way, tá? Então são intensificadores que vários deles você acha lá na etapa de quantificadores também. Certo? Lembrando, way, ele é coloquial, tá? Coloquial, mas é bastante usado, tá? Então, olha só, his car is much faster than the other. Então, como é que seria um comparativo normal? His car is faster than the other. O carro dele é mais rápido que o outro. Aí eu quero intensificar, então o carro dele é muito mais rápido que o outro, much faster. Legal? Depois, she is a lot smarter than him. Legal? Então eu poderia falar, she is smarter than him. Ela é mais inteligente que ele. Mas aqui eu quero intensificar a diferença, eu quero intensificar essa comparação. Então eu falo, ela é muito mais inteligente que ele. Certo? Então perceba que numa comparação, um intensifier, ele acaba por ampliar a diferença. Faz sentido? A diferença. Ele acaba por ampliar a diferença. Então, quando eu falo assim, ele é mais inteligente que ela, há uma diferença em inteligência. Quando eu digo ele é muito mais inteligente que ela, eu intensifiquei. Mas se você parar para pensar legal, eu não intensifiquei a comparação, eu intensifiquei a diferença. Porque quando eu digo que ele é muito mais inteligente que ela, agora não é que ele é um pouquinho mais inteligente, agora é uma diferença grande entre os dois. Certo? Então, é essa aqui a ideia, ó. She is a lot smarter than him. Olha só, he is far more intense than her. Ele é muito mais intenso que ela. Certo? Far more intense. Beleza? E o outro é way. Olha só, your food is way better than mine. Então, a sua comida é bem melhor que a minha, certo? Muito melhor que a minha. Your food is way better than mine. Inclusive, no inglês falado, eles normalmente jogam uma entonação nesse way. Your food is way better
Eles dão uma ênfase no way, que é justamente a intensificação. A sua comida, ela não é simplesmente melhor, ela é muito melhor. Eu ampliei essa diferença, certo? Então, é isso aqui que a gente tem com comparativos. Com superlativos, a gente tem basicamente dois intensifiers que a gente pode usar, né, para essa comparação, porque o superlativo não deixa de ser uma comparação. Então, olha só, a gente tem easily e by far. Olha aí um exemplo. Ferrari is easily the most desirable brand in the car industry. Então, Ferrari is easily the most desirable brand. Então, a Ferrari é facilmente a marca mais desejada na indústria automotiva, na indústria automobilística, certo? Depois, this house is by far the most expensive. Essa casa é de longe, by far, de longe, a mais cara, certo? Então, essa é a ideia do uso do easily e do by far com adjetivos superlativos. Beleza? Feito? Aqui, trabalhada a parte de intensifiers, tá? Com comparativos e superlativos, a gente vai ficando por aqui. Falou? Aquele abraço. Fui.